Olá pessoal, no Amigo Office de hoje eu trouxe o Rafael Fiuza, que é médico cardiologista com mais de uma década de experiência, e o assunto é a doença coronariana, que é infelizmente o problema que mais mata no Brasil e no mundo, tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso podcast, o Amigo Office, podcast de Mr. Amigo Office, que estou entrevistando o Rafael Fiuza, que é médico cardiologista, trabalha com a cardiologia intervencionista, com mais de uma década de formação, trabalha tanto no sistema único de saúde como também na clínica privada. E a conversa nesse bloco é doença coronariana. Como eu sei que você vai gostar, dê o seu like, por favor, propague esse vídeo, porque são informações relevantes que vão ajudar a promover saúde. Doença coronariana, por definição, o que é e quais são os sinais e sintomas mais frequentemente relacionados com doença coronariana, meu caro Rafael? Bom, doença coronariana é a obstrução, é o entupimento das artérias do coração. Né? No pior dos cenários, é o famoso infarto. Olha, sim. Né? Só que o infarto é o final da linha. Sim. A gente tem... Esse entupimento começa muito mais lá atrás, e aí a gente, quando não acompanhado, quando não identificado precocemente esse entupimento e tratado, o final dele é um infarto que vai trazer sequelas graves, incluindo até a possibilidade de óbito, né, que acontece, a gente sabe disso. Uma das doenças é uma das causas mais comuns de Exato. óbito no nosso país e no mundo, né, Rafael? Exatamente. Infarto agudo do miocárdio em jovem tende a ser de maior gravidade do que o infarto agudo do miocárdio da pessoa mais velha? Sim, em alguns casos. Tá? A gente não tem como generalizar, mas sim porque normalmente o paciente mais idoso, o coração foi se preparando, né? E aquele entupimento foi acontecendo e o coração vai se adaptando. Vai criando os colaterais. Vai criando as famosas colaterais para que quando acontecer de fechar o vaso 100%, você acaba tendo um caminho acessório para chegar lá, é o sangue, e ajudar. No jovem, isso não acontece. Você vai ver assim, mal comparando, aquele motorista jovem de 18 anos de idade na Avenida Brasil, se travar a Avenida Brasil, ele fica travado lá. Outro que tem 50 anos de profissão, ele vai saber qual caminho seguir. Vai pegar uma acessória, vai pegar a lateral e vai dar o jeito. O jeito dele. Então, mal comparando, seria isso. E você tem observado hoje um aumento da doença coronariana em jovens, Rafael? Sim, está cada vez mais precoce. E aí você atribui esses fatores a quê? Principalmente sedentarismo, a população está cada vez mais sedentária, alimentação, está se comendo cada vez pior. É verdade. A gente vive um mundo hoje do fast food, né, da comida fácil, da comida rápida, e essa comida não é uma comida de qualidade nutricional às vezes. Ela pode ser gostosa, isso a gente não discute, mas nutricionalmente ela não é boa. A gente associa isso ao cigarro, principalmente esses cigarros eletrônicos que estão aumentando agora. Antigamente a pessoa fumava lá meio maço, o cigarro incomodava o vizinho do lado porque tinha um cheiro característico. Sim, Esses cigarros eletrônicos hoje não. Tem cheirinho, gostinho bom, acaba que você fuma muito mais. É bonito, é estilizado, tem modelos diferentes. E virou moda, que é o pior. Lá atrás, lá no passado... Você vai lembrar também, que existia aquelas propagandas do Marlboro, que era imponente, e isso vendia. Hollywood também tinha. Isso vendia aquela sensação de eu quero ser igual a ele. E aí o cigarro eletrônico virou modinha também. Nesse que não tem uma propaganda, né? Até porque é proibido o uso no Brasil, a venda, a comercialização no Brasil, embora as pessoas vendam. O problema também de ser proibido é que você acaba não sabendo o que está dentro daquele negócio ali. Né? Exato. É problema sério. Não ter regulamentação faz com que tenha-se uma liberdade de fazer o que você quiser. E não tem a fiscalização para você saber o que você está consumindo, né? Exato. O sedentarismo hoje você reputa como sendo talvez um dos principais fatores. Com certeza. Sobrepeso também. Também. Porque uma coisa puxa a outra, infelizmente, né? Se você não faz atividade física regular, se você se alimenta mal, você vai acabar ganhando peso e isso invariavelmente vai se refletir de alguma maneira no seu organismo. Seja um problema articular, porque você vai teu corpo está carregando mais peso e isso não é o ideal, seja esse acúmulo aumentar níveis de açúcar, níveis de colesterol, fazer com que a pressão se eleve e indiretamente isso vai levar a um problema direto nas artérias do coração. Você definiu para mim, elencou os fatores de risco, como sedentarismo, alimentação ruim, o diabetes, colesterol alto, a hipertensão arterial,
o tabagismo, seja cigarro eletrônico ou não. Então, já viu os fatores de risco. A idade mais avançada deve ser um fator de risco também. Idade, doença renal, né, isso tudo entra na conta. Genética é importante Genética também. é bem importante. Aí eu queria que você, uma vez que você elencou os fatores de risco, e se você se identificou nesses fatores de risco, eu queria que o Rafael respondesse agora quais são os sinais e sintomas que sugerem que esse grupo que tem fator de risco ou não possa estar tendo algum problema de doença coronariana, Rafael. Bom, primeiro, dor torácica. Dor torácica. Né? E a gente fala dor torácica e a dor ela não é uma dor característica, ela pode variar de tipo, ela pode ser aperto, queimação, né? Ela pode ser mais pro lado esquerdo, pode ser mais no ombro, próximo ao até ombro. radiando, às vezes. Algumas vezes vai para o pescoço, vai para a mandíbula. Já vi, na minha época de estudante de medicina, pessoas que infartaram e o infarto, o diagnóstico foi dado pelo dentista. A pessoa foi no cirurgião dentista por conta de um problema de dor. Acontece. Aí eu não sei se ele achou, o paciente negou que fosse alguma coisa cardíaca, porque é melhor ter uma dor de dente do que ter um infarto. Eu acho que ele deu aquela enganada nele, ou se realmente se manifestou como uma doença dentária. É muito comum, né, essa associação com o que a gente chama de radiações. Né? A dor torácica que vai para o braço esquerdo, né, da mão, braço. E que pode ir e voltar, né? Não é? Isso. No caso do infarto, ela é mais prolongada e é isso que denota preocupação. E é isso que a gente tem que correr para o hospital. Se a gente tem um quadro anterior ao infarto, que a gente chama num quadro de entupimento que a gente denomina como angina, sim, essa dor pode ir e voltar associada às vezes ao repouso ou atividades físicas. E aí quando ela está mais associada a esforços menores, isso denota mais gravidade no entupimento. Até o momento do repouso, que é o momento de gravidade importante. E o próximo passo, às vezes, é o infarto ou oclusão da artéria. E nesse 100%. caso, então, não bobear, buscar atendimento médico de imediato. Exato. É uma situação que não dá para você ficar esperando muito tempo. É bom. Aí, esse tipo de atendimento é interessante numa UPA, mais do que numa clínica da família. Com toda certeza. Né? É um atendimento de emergência, não é um atendimento ambulatorial. E aí, acho que nesse caso de uma dor torácica, a UPA tem a estrutura, a princípio, para fazer esse atendimento, até de uma forma bem interessante, até melhor do que no hospital, porque no hospital acaba sendo aquela história do baleado, colisão, atropelamento, e pode ser que o infarto fique ali esperando mais tempo, né? Concordo, exatamente isso. A unidade de pronto atendimento ela foi criada justamente para esse perfil de paciente, né? O paciente que precisa ser um atendimento mais breve, mais rápido. E nesse caso... O hospital a emergência se atende tudo. Ali na UPA é para ser atendimento mais clínico. Nesse caso, aí a pessoa desconfiou que está com problema. Então a gente já viu o fator de risco, viu o quadro clínico, está suspeitando de infarto. O que fazer agora? A pessoa vai no hospital, numa UPA, e lá geralmente eles fazem o quê? Lá ela vai ser feita a primeira triagem, feita a anamnese, que é a conversa com o paciente, para a gente tentar entender esse sintoma, fatores de risco, para a gente poder quantificar a possível gravidade do quadro. E o diagnóstico, deve reforçar esse diagnóstico? Exatamente. Avaliar a pressão, né, porque às vezes isso está associado a níveis de elevação da pressão, a pressão alta está muito alta, que o paciente às vezes não tomou remédio, esqueceu, então isso é importante a gente controlar a pressão, e em cima disso a gente vai fazer a avaliação inicial com o eletrocardiograma para avaliar se tem infarto, se tem alguma alteração no eletro, qual é o tipo de infarto, e colher alguns exames laboratoriais para a gente tentar identificar as famosas enzimas cardíacas, que são elas que denotam para a gente, que marcam para a gente a questão de tem músculo do coração sofrendo. Claro. E aí a alteração delas fala que a gente está tendo um processo de sofrimento cardíaco, muito provavelmente por causa de entupimento. Tá bom, então a gente já pegou, já fez já deu o diagnóstico ou não. Mas antes desse diagnóstico tem a suspeita do infarto. E eu não faço clínica já há muito tempo, não faço cardiologia, mas a gente acaba vendo que a síndrome do pânico, sobretudo em mulheres, com enorme frequência imita um infarto agudo no miocárdio. Você hoje é capaz de, olhando uma mulher de 40 ou 50 anos de idade, que está com síndrome do pânico e você não deu esse diagnóstico, dizer, pô, isso está mais para síndrome do pânico do que para infarto agudo do miocárdio, todo por base a queixa e o histórico, Rafael? Com certeza, a gente, nessa conversa inicial, quando o paciente chega para a gente consegue avaliar se é uma paciente que tem um
um grau maior de ansiedade, né? A gente consegue saber detalhes da vida do paciente, a gente vai perguntar se está num momento de estresse maior no dia a dia por causa de trabalho, família, essas coisas. Então isso faz parte do nosso diagnóstico na conversa. Isso, mas são fatores de risco para síndrome do pânico e são fatores de risco para problema cardíaco. E aí a gente tem a necessidade é possível que seja algum problema psicológico, mas é necessário eu ter certeza que não é um problema cardiológico. Você não está autorizado, ainda que você tenha suspeita de ser síndrome do pânico, vai para casa tomar um ansiolítico. Não, você vai fazer os exames complementares. Sem ter feito pelo menos um exame básico para você ter certeza, não tem como. E essa abordagem, porque assim, a pessoa que tem a síndrome do pânico, ela jura que vai morrer, né? Ela tem certeza que vai morrer. E se você só colocar a mão nas costas dela e tchau, vai para casa, ela vai acabar morrendo de medo, né? Aí, nesse caso, existe uma estrutura para dar suporte emocional para essas pessoas? Na unidade de pronto atendimento, não. Não tem, tá? Não. Esse paciente não caberia também ali, né? Exato. Esse paciente vai receber ali o diagnóstico, a exclusão de um diagnóstico e a possibilidade de outro, e vai ser orientado, encaminhado para que possa procurar atendimento específico, no caso, né? Mas ali, antes de sair, se for necessário medicação, alguma coisa, ele vai ser medicado. Entendi. Então, assim, é importante a gente lembrar que mesmo o paciente que tem transtorno de pânico, que é a agorafobia, paciente que tem transtorno de ansiedade, que tem esses sintomas que podem não ser físicos, mas se representam como tal, eles podem estar tendo o infarto. Claro. Então, claro. Não é pra gente... Às vezes a gente vê acontecer, o paciente ele já tem transtorno de pânico, isso é pânico. Frescura. Não, pode estar tendo alguma coisa mais acontecendo ali, então tem que prestar atenção. Quer dizer, independente de ser um problema físico, orgânico ou emocional, o paciente merece ser acolhido, tratado, porque essa alteração emocional vai acabar levando problemas sérios do ponto de vista orgânico. A gente sabe que os transtornos psiquiátricos, né, estão associados, quando não tratados, com elevação de pressão, e a elevação da pressão pode desencadear problemas cardiológicos, como a gente já falou anteriormente. Então, é importante a saúde mental estar em dia, para a saúde cardiológica estar em dia também. Claro. Isso é importantíssimo. A gente está vivendo um mundo hoje que a saúde mental está muito em evidência. Sem dúvida. E é importante a gente fazer esse tratamento também. Os principais desafios, Rafael, da questão da doença coronariana no nosso país. Aliás, melhor dizendo assim, no nosso estado. No estado do Rio de Janeiro, né? Assim, eu acho que acaba que o Rio de Janeiro é um estado que reflete um pouco a realidade da saúde pública que a gente encontra em outros municípios ou em outros estados, né? Quais são os principais desafios hoje da doença coronariana? Primeiro, a instrução do paciente que ele precisa procurar atendimento. De novo, né? Sempre a educação para a saúde. E a escolaridade entra de novo nessa com fator temática. De risco para maior problema. A pessoa que tem escolaridade, ela identifica o problema e procura ajuda. Quem não tem escolaridade normalmente fica ali correndo contra o tempo. É claro que, em geral, a maior escolaridade implica quase sempre no maior nível socioeconômico cultural. Certeza. Mas, digamos, você, mesmo uma pessoa que tem baixa escolaridade, mas que tem, de repente, uma vida financeira estável, ou ganhou numa loteria, ou é comerciante, ou tem alguma coisa de sucesso que fez com que ele tivesse uma condição... Progrediu do ponto de vista financeiro. Quando você pega e diz que baixa escolaridade, você associa o problema a mais relacionado com a baixa escolaridade ou com baixo poderio a escolaridade econômico? Mesmo. A escolaridade mesmo, porque às vezes o paciente ele não tem o discernimento, ele não tem a instrução, né, o conhecimento de que aquilo que ele está sentindo pode ser um problema grave. Diferente das vezes da pessoa que tem acesso à informação, que tem mais escolaridade, ela pode buscar a informação de uma maneira mais fácil e identificar o problema mais precoce. Entendi. Então a escolaridade entra nesse ponto. Então, voltando lá, o acesso do paciente é o primeiro ponto. Tá. Né? Tá. É ele entender que tem que chegar. Tá. Eu não tenho como mudar a escolaridade de uma população de uma hora para outra. Você fosse gestor público ou um secretário municipal de saúde do teu município, Petrópolis, onde você mora, o que você faria para tentar fazer com que a pessoa tivesse maior consciência ou maior informação acerca das doenças coronarianas? A gente, assim como a gente tem para prevenção de câncer, vacinação, políticas públicas de orientação. Ensino, orientação para identificação e prevenção. E essa ensino, na tua opinião, seria
em veículos de comunicação aberto, internet, como a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo isso. Mas você acha que, como política de governo, deveria ser algo dentro do banco da escola, das escolas de ensino médio, ensino... Também. Eu acho que é o programa de saúde básico da família que vai visitar o paciente em casa e vai orientar, olha, se você sentir alguma coisa desse jeito, procura atendimento. A informação ser veiculada na televisão, no jornal, no rádio, porque a gente sabe que isso acontece também. Né? A gente sabe que o mecânico está lá na oficina, escutando a televisão, o rádio, então a informação chega até ele. Então eu acho que são várias maneiras que a gente pode acessar. E sim, quanto mais novo a gente tem informação, mais fácil a gente fixar ela. E aí, é o seu pai que está tendo um problema, você, opa, já sei o que é isso. E colocar em prática as medidas de prevenção. Exato. Porque assim, a prevenção, ela é algo que demora décadas. Aliás, você, quando destrói teu coração, você não destrói teu coração comendo mal um final de semana. Você destrói teu coração comendo mal décadas. Exato. Né? Existe uma reserva. Deus fez que eu tivesse uma certa reserva. Disse, pô, você pode pisar na bola de vez em quando. Pô, mas não pisar na bola todo dia. Né? Não pode ser sempre. Eu digo assim, eu quero comer de tudo a vida inteira. Para comer de tudo a vida inteira, eu tenho que obrigatoriamente ser comedido, ser moderado. Gente, estamos acabando o nosso podcast. Queria que você desse as palavras finais aqui para o nosso... Se quiser falar direto ali com os nossos internautas, manda aí na câmera 1. Bom, gente, o mais importante é lembrar que a gente tem que fazer a prevenção cardiológica. Não é somente fazer os cuidados do dia a dia, você cuidar da casa, não é somente isso. A gente tem que se cuidar para poder aproveitar a vida. E aí, com isso, a gente tem que fazer a avaliação com o cardiologista regularmente, dependendo da sua faixa de idade, dependendo das suas doenças. Isso tudo é importante. E aí, o cardiologista vai avaliar e te dizer se é anual, bianual, a cada 6 meses, é ele que vai determinar. Mas o mais importante é, se você tem algum sintoma, procure ajuda. Não espere isso piorar. Isso aí. Tente sempre cuidar de você. Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Segue aí o Dr. Rafael Fiuza nas redes sociais. Segue a gente aqui. O meu Instagram é edmilson.migovski, o TikTok é Edmilson, o Dr. Migovski. Também nosso canal no YouTube é Edmilson Migovski. E eu queria te dar essa caneca de presente quando Obrigado. Você for tomar uma água, um chá, um café, lembrar aqui do nosso podcast. É isso aí, gente. Por favor, dê o seu like e propague essa informação, porque é uma informação, sim, de extrema qualidade que pode promover saúde e salvar vidas. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo encontro. Bye, bye. Tchau, tchau.